trazendo aqui Pepe Escobar. Muito Alô, bem-vindo, meu querido Pepe Escobar. De onde você fala, querido? peraí, just a second, porque eu tô no meio de uma demência aqui, que eu tô falando do meu telefone em um café em Moscou e eu acabei de fazer 4 podcasts hoje. Uau. E eu tô vendo se tá funcionando. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo bem e te vendo muito bem. A imagem tá boa e o som também. Peraí, é que eu tô te ouvindo muito baixo. Tá tudo bem, Pepe. Aqui tá tudo bem. Aqui o som tá tudo ótimo. Vou tentar falar mais alto. Ok, guys. Pepe, o que você primeiro fala para a gente rapidamente da sua viagem pelo Donetsk? Wait, porque eu tô acabando alguma coisa. Is that okay? Yeah, all right, okay. Спасибо. Right. Não, hoje é demência. Eu fiz podcasts em francês e inglês, um em português, agora outra com vocês em português. E é non-stop. Eu comecei de manhã, são 6 da tarde e agora são vocês. Bom, Pepe, a gente está num momento crucial, né? Quer dizer, essa crise diplomática Brasil-Israel, Lula se posicionando. Aliás, você fez um tweet, Pepe, muito bom, dizendo o seguinte, olha... Você fez uma postagem no X sobre o caso Lula-Netanyahu, dizendo, olha, o Lula nunca matou ninguém, não tem do que se envergonhar, não tem que pedir desculpas a ninguém. Sim. Como é que você está vendo? Fala para a gente do caso Lula-Netanyahu. Eu vou ter que fazer uma amputação do meu cérebro, porque eu passei o dia falando de Ucrânia, OTAN e Império. Ok, o que eu tinha a dizer, Leonardo e vocês todos, eu falei num postzinho pequeno e num videozinho de 30 segundos. Que é o X da questão. Quem são esses caras que são genocidas totais? E é como é visto pela maioria absoluta do Sul global. Que postura moral, que postura intelectual, que capital de inteligência, de espiritualidade eles têm para analisar o presidente Lula falando um fato absolutamente insofismável. Eu não vou nem tentar qualificar o que esses caras são. A gente teria que entrar no terreno da subzoologia para qualificá-los. O que o presidente Lula falou é o que a maioria absoluta do planeta pensa. E a persona não grata nessa história, que é uma reação de, como é que chama, de supremacistas mimados, a persona não grata é este coletivo que está promovendo um genocídio em tempo real que ainda não acabou, mesmo depois dessa audiência da Corte Internacional de Justiça em Haia. Esse é o X da questão. E uma das coisas que eu estava conversando... Hoje, por exemplo, eu estava falando com os africanos em francês, foi sensacional. Eu fiz um podcast para a África inteira, com especial ênfase no Mali, porque no Mali ele é distribuído em diversas rádios do Mali. Eu tenho uma ligação muito, muito pessoal com o Mali, que eu atravessei de cabo a rabo, descendo o rio, tudo. Basicamente, eu estava dizendo para eles, olha, o presidente Lula falou, em nome de vocês também, que é o que vocês pensam em relação ao genocídio, em nome dos eixos da resistência, e o fato de que os eixos da resistência estão se desmultiplicando. Tem um eixo da resistência no oeste da Ásia, tem um eixo da resistência eslava, que foi o pessoal que eu vi no fundo profundo do Donbass, esses batalhões de cristãos ortodoxos, onde os pastores militares iam de QG a QG, abençoando todos eles, a defender a terra da Novorossia. No oeste da África, onde tem um eixo da resistência contra o neocolonialismo francês, e a gente espera que tenha um eixo da resistência se formando na América do Sul também, né, Leonardo e vocês todos. Tem na América Central, tem Cuba, tem Nicarágua, tem a ligação da Venezuela com a América Central. A gente espera que na América do Sul o Brasil faça parte de um eixo da resistência. Então o Lula falou em termos do Sul global, em termos dos BRICS. O que o Lula disse em relação ao genocídio não pode ser dito explicitamente pela China e pela Rússia.
por uma série de razões extremamente complexas. No caso da Rússia, porque o lobby sionista aqui ainda é muito, muito forte. E isso é algo que a gente vê em todas as instâncias. No caso da China, que é uma diplomacia um pouco mais reativa e passiva, os chineses falaram claramente, não há outra solução a não ser todos os direitos outorgados aos palestinos em um Estado palestino soberano. Os iranianos, que fazem parte dos BRICS, vão muito mais além, sem dúvida. Os egípcios, mesmo com o Sisi, que é um cara que fica no meio do muro o tempo todo, e os etíopes, que fazem parte dos BRICS também, eles estão por trás do que o Lula falou. E o que o Lula falou, evidentemente, isso não pode ser admitido por ninguém, mas foi discutido em altíssimas esferas entre os 3 principais BRICS até a entrada do Irã, da Arábia Saudita, etc. Brasil, Rússia e China. Ou seja, a gente pode dizer que o que o Lula falou é uma posição dos BRICS 10. Não foi improviso, então, Pepe, não foi um acidente. Não! Isso é muito sério, Leonardo, isso é muito sério. E essas decisões, foi uma decisão diplomática extremamente sensível, extremamente bem pensada, cuidadosamente refinada, que deve ter levado um bom tempo. Claro, isso não vai vazar de nenhuma das chancelarias envolvidas, evidentemente, e isso a gente sabe por quê. Mas é um assunto tão sério, tão pensado, e o timing é absolutamente fundamental. Isso tem que ser dito agora. E veja bem, isso é super importante, porque está diretamente e indiretamente ligado com a progressão russa no Donbass. O fato de que a China está cada vez mais diretamente falando o que eles acham que deve ser feito no oeste da Ásia, e mesmo que a mediação chinesa esteja no background, mas é super importante que a China é respeitada por todo mundo. O fato de que a OTAN está desmoronando completamente, e isso foi visto na Conferência de Paz de Munique, graficamente, o desespero absoluto deles com o plano A e não tem plano B está desmoronando. O fato de que o que vai acontecer com Julian Assange entre hoje e amanhã, que é absolutamente fundamental, e a gente sabe que as perspectivas são as mais negras possíveis, e isso é uma vingança clara do Império com o seu vassalo britânico, ou seja, uma operação anglo-americana de inteligência e de destruição, usando um jornalista australiano, internacional, que simplesmente mostrou para o mundo como funciona o Deep State por dentro e por fora. Ou seja, a vingança contra alguém como o Julian tem que ser um exemplo para o mundo inteiro, para todos nós, Leonardo, para todos nós jornalistas que trabalhamos analisando o que está acontecendo no mundo, vai ser uma punhalada, na verdade, na nossa face, na face de todos. Eu não tenho muitas esperanças de que haja uma reversão, porque isso todo esse carnaval, essa encenação nessas cortes britânicas kangaroo, tudo isso, as ordens vêm de Washington, e a ordem vem do Deep State. Esse cara tem que ser neutralizado, seja como for. E isso eles vão cumprir até o fim. O Pepe, o Lula falou, depois dessa declaração, depois de chegar ao Brasil, que essa viagem que ele fez à Etiópia foi a mais importante da vida dele. O que também me levou Sem a pensar dúvida que isso não foi improvisado, não foi acidental, né? Como você falou. Você acha que essa fala dele vai ter consequências, vai provocar um despertar global contra o genocídio? Leonardo, é uma ótima pergunta, porque a repercussão global dessa fala é imensurável, justamente porque ele falou em nome do Sul Global, ele falou não apenas em nome dos BRICS 10, mas do Sul Global. Esse é o pensamento da maioria absoluta do planeta vendo um genocídio em tempo real nos seus telefones. Não existe uma posição moral, espiritual e humanitária diferente da posição expressa pelo presidente Lula. É a mesma posição vindo justamente de um líder do Sul Global na América Latina, isso é o mais legal ainda, que veio da América Latina. Essa posição não veio da Eurásia, não veio do Norte Global, não veio da África, veio da América Latina e
de um líder da América Latina falando na África, o que é ainda mais sensacional. Depois dele visitar 2 membros do BRICS 10, depois dele visitar Egito e Etiópia, ele estava falando para uma audiência africana, para uma audiência do sul global inteiro, para uma audiência do planeta inteiro, expressando o que o planeta inteiro sente. Ou seja, a ramificação, o poder de fogo e de choque, de uma simples formulação, mas que foi direto ao ponto do presidente Lula, é um negócio que, nossa, isso vai... as rebarbativas, eu esqueci a palavra. Isso vai ficar rolando agora em... aquelas coisas no parque de diversão que fica rolando, roda gigante, né? Uhum. Ô Pepe, e olha só, depois disso, quer dizer, foi logo ontem de manhã que o Netanyahu declarou o Lula persona não grata. Passaram-se 24 horas, nenhum país do mundo declarou apoio ao Netanyahu, nenhum outro país saiu em defesa, nem os países do chamado Ocidente Coletivo. Você acha que o Netanyahu está cada vez mais isolado? É possível? Totalmente. Leonardo, ele é um morto-vivo, ele é um zombie político. E ele sabe, se há algum cessar-fogo, se a guerra acaba, ele vai para a cadeia, o que é muito mais sério. Ou seja, como qualquer político nefasto e tóxico, que é a sua carreira inteira, ele está lutando pela sua sobrevivência, não tem nada a ver com o futuro do Estado de Israel, que pode até ser um futuro relativamente não tóxico, dependendo dos próximos governos israelenses. O caso do Netanyahu é extremamente grave, porque ele está aplicando como é que chama, a opção de sanção por ele mesmo. Ele sabe que se ele não for sanção e ele derrubar tudo, ele vai ser eliminado, ou ele vai ser neutralizado, ou ele vai acabar no fundo de uma cadeia pro resto dos seus dias. E isso é ainda mais brutal, porque você vê a ambição pessoal de um político medíocre, vendido, manipulado, e sem nenhuma compaixão, sem nenhuma empatia, inclusive nível intelectual rasíssimo. Então, ele é capaz de arrastar o oeste da Ásia inteiro a uma conflagração e, inclusive, reduzir o Estado de Israel, que já está reduzido, à condição de uma entidade pária. O fato hoje é que, para o sul global praticamente inteiro, essa entidade zionista em Israel é uma entidade pária. E não vai mudar. Nesse sentido, Pepe, está chegando ao Brasil, hoje já chegou o Tony Blinken, ele vem e vai se encontrar com o presidente Lula. Little Blinken! Mas mais do que... É interessante que nesse contexto em que o Lula fez essa afirmação, ele vai sair numa foto com o Blinken. Tem que o Blinken, se ele está vindo aqui visitar, né, eu não creio que ele vá puxar a orelha do presidente Lula. Então, até pela diplomacia. Qual que é o significado, na sua opinião, de uma foto Lula-Blinken nesse contexto de isolamento do Netanyahu? Será possível dizer que os americanos querem dar um pé na bunda do Netanyahu também? É possível imaginar esse cenário? Não, na sessão pé na bunda, para te citar, Leonardo, eles querem se livrar do Netanyahu porque o Netanyahu está enterrando completamente qualquer possibilidade do Partido Democrata ter uma reeleição no fim do ano ou um candidato democrata ser eleito. Então, isso é um cálculo puramente americano, puramente curto termo e puramente eleitoral. Então, para eles não interessa o que... Desculpe? Então, a fala do Lula foi boa para os democratas também, no final das contas. Acaba ajudando. Sim. O único interesse deles, Leonardo, é esse interesse imediato, curto prazo e eleitoreiro, digamos. Eles não estão preocupados com o fato de que o império está se desmilinguindo e apodrecendo por dentro a um nível cada vez mais acelerado. Eles não estão preocupados com tacar fogo no oeste da Ásia. Na verdade, faz parte da agenda dos democratas. Os democratas sustentaram tacar fogo na Ásia, no oeste da Ásia, desculpe, especialmente como uma reação anti-Rússia, anti-China e anti-BRICS.
o fato de que vários dos personagens envolvidos, inclusive os do norte da África, como o Egito e Etiópia, e os do oeste da Ásia, são membros dos BRICS 10 a partir de agora, e pode ter mais a partir da cúpula em Kazan em outubro. Ou seja, qual o plano A sempre? Dividir para reinar e tacar fogo. O problema é que Netanyahu e aquele gabinete de... Aí eu vou entrar de cabeça mesmo, de espécimes de subzoologia que fazem parte do seu gabinete, eles tacaram fogo no sentido de fazer realmente um genocídio que não se via desde, como o presidente Lula citou corretamente, a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, isso escapou totalmente do controle. O escorpião israelense escapou totalmente do controle da cabeça do touro que eles estavam navegando. O escorpião picou o touro, e o touro está desesperado e quer se livrar do escorpião, e não tem como. Aí eles mandam um medíocre como esse, Tony Blinken, visitar o Brasil, para certamente fazer algum tipo de conchavo, de oferecer algum tipo de mutreta para Lula e para o governo Lula. Para quê? Para quê? Ou seja, mais uma vez, ok, vamos tentar dividir para reinar dentro dos BRICS de novo. A vitória tática eles já obtiveram, que é o Serra Elétrica na Argentina. E agora o Blinken vai tentar uma espécie de diplomacia com um lado Serra Elétrica, diretamente com o Lula, e oferecendo um misto de cenouras e ameaças. Esse é o sentido dessa viagem. Não, muito interessante. A Lourdes fala assim, que maravilha esse oásis longe da Globo golpista. Então a gente está vivendo, pegando esse gancho aqui, Pepe, o Lula está sendo massacrado pela imprensa canalha brasileira. A imprensa Nossa, eu não quero nem saber. Eu imagino que deve ter sido. Mas a gente pode ter uma grande surpresa, né? A gente pode ter, na verdade, o Lula apoiando indiretamente a reeleição do Biden com essa declaração sobre Netanyahu, né? Despontando como uma liderança do Sul global e muito mais forte, então, depois de tudo isso. Quer dizer, não tem na verdade, um isolamento do Lula. Pelo contrário, ele se engrandeceu depois dessa viagem. Não, o presidente Lula está tudo no mundo menos isolado. Muito pelo contrário. Ele agora é um líder do Sul global na questão fundamental que afeta todo o Sul global. Como reagir a um genocídio perpetrado em tempo real? O presidente Lula, com uma ou duas frases, ele sintetizou tudo que o planeta sente sobre isso. E isso é além de sério. E qualquer coisa que o Império quiser fazer... Bom, Israel não conta porque qualquer coisa que Netanyahu e seu gabinete falem é simplesmente irrelevante frente à grandeza moral e à grandeza espiritual e à grandeza humanitária do que o presidente Lula diz. Como o Império vai reagir é outra história. Não se esqueça que não é nem o lobby sionista, na verdade o controle sionista sobre todas as instituições americanas, como na época o Walt e o Mearsheimer detalharam no livro deles. Eu estava morando em Washington na época, quando o livro deles saiu, foi uma bomba absoluta. O lobby de Israel, que é o lobby sionista, basicamente, eles têm meios de pressão brutalíssimos. E é isso que o presidente Lula e o seu governo devem estar extremamente atentos. Vai ter um backlash e vai vir do lobby sionista americano e global também, incluindo as suas ramificações do Brasil. Isso é inevitável. Então, que o presidente Lula seja suficientemente... Bom, que ele seja suficientemente forte, vocês sabem melhor do que eu, se ele tem um poder institucional no Brasil fincado no momento suficientemente forte para lutar contra o lobby sionista. O poder moral dele, não só dentro do Brasil, como na América Latina e no Sul global inteiro, está além de insofismável. O Pepe, você acha que ele se tornou um alvo também do ponto de vista da segurança? Sim. Nossa, nem fale. Puta, eu nem pensei nessa questão a fundo, mas, nossa, isso eu vou perguntar para vocês e para os meus contatos ainda no Brasil. Eu espero que a segurança do Lula seja um nível da segurança do presidente Putin, que é praticamente a prova de tudo. A partir de agora, ele precisa de uma segurança à prova de tudo, sem dúvida nenhuma.
Vamos passar para o caso Putin, já que você está em Moscou, Pepe. Como é que você está vendo a questão Navalny? Aliás, tudo isso aconteceu na Etiópia. Eu estava assistindo a entrevista do presidente e alguém perguntou, o repórter da CNN, presidente, a questão mais importante do mundo é o assassinato, a morte do Navalny na prisão. E o Lula, muito corretamente, falou, olha, não vamos fazer nenhum tipo de prejulgamento, a gente não sai acusando ninguém antes de qualquer perícia, autópsia, o que tenha acontecido. Claro. Né? E como é que você está vendo todo esse carnaval do caso Navalny, de que o Putin assassinou, a viúva agora é a liderança do novo movimento pela libertação? Bom, eu passei o dia falando isso em francês e inglês, até no Pepe Café que eu gravei falando em português, e agora com vocês também em português. Bom, estava tudo armado. Primeiro de tudo, a gente sabe que o MI6, que está por trás de toda essa história, como estava por trás da história dos Skripal, eles não têm ativos capazes de interferir diretamente com o que acontece dentro de uma prisão russa no Ártico. Não tem. Eles não têm inteligência no terreno, eles podem ter quintas colunas, isso é diferente. Certamente eles podem ter quintas colunas dentro dessa prisão ou visitando Navalny nessa prisão. O exame forênsico continua. E os russos já disseram tacitamente, nada vai ser dito ou elaborado antes que a gente tenha o resultado final dos exames forensicos. Tem uma história que está circulando aqui com muita propriedade, eu diria, de que Navalnaya, a esposa, na verdade, que já estava separada, porque a esposa está vivendo com um milionário russo, é um novo boyfriend, foram fotografados na praia, Navalnaya fazendo uma pose de Helmut Newton mostrando as pernas, ou seja, já estava vivendo a nova vida antes da morte do marido e antes de virar uma superstar durante onde? Conferência de Munique, onde ela estava já programada para aparecer. Ou seja, o marido morre, algumas horas depois, ela está na Conferência de Munique, batendo continência e apertando a mão de Tony Blinken, de Stoltenberg, de Ursula von der Leyen, também conhecida como von der Leyen, de Nancy Pelosi, ou seja, de um dia para outro ela surgiu do nada e virou a nova Taylor Swift. Ou seja, Navalnaya Guaido é a nova Taylor Swift. E isso já estava tudo armado, Leonardo. Oi? Não, nova Taylor Swift eu não estava esperando, por isso que eu estou rindo. Mas já estava tudo armado. Ou seja, ela já tinha sido convidada, ela já tinha todos os encontros agendados na Conferência de Munique. Ou seja, o timing do extermínio, digamos, por controle remoto de Navalny já estava pronto. Pode ter sido esse tal medicamento que ela enviou algumas semanas antes para a prisão, que Navalny tomou. Pode ter sido a famosa teoria da morte instantânea de quem tomou muitas vacinas Pfizer, que é o que está acontecendo no mundo inteiro em quem tomou várias vacinas Pfizer. Navalny, por exemplo, ele tomou 5 vacinas Pfizer. Não foram 3, que é o normal na União Europeia. Eu, por exemplo, fui obrigado a tomar 3 para poder viajar, entrar e sair da Europa. Se você não tem 3 vacinas reconhecidas pela União Europeia, eles não te deixavam viajar. Todos nós passamos por isso. No caso dele, ele se recusou a tomar a vacina Sputnik russa, ele tomou 5 Pfizers, e isso pode acontecer a curto, médio ou a longo prazo, em milhões que tomaram, essas obstruções de veias, por um negócio que acho que muitos de vocês no Brasil já devem ter visto vídeos absolutamente horripilantes mostrando esses blood clots, como se chama, eu não sei dizer em português, blood clots, são obstruções, obstruções de sangue que se acumulam nas veias. Vocês devem ter visto, é uma espécie de uma serpentinha, desse tamanho, assim, é um negócio que deve ter uns 15, 20 centímetros de comprimento, babosa, como é que chama? Borrachosa, quase impossível de você cortar,
Tem vídeos de médicos tentando cortar e não consegue, porque é um negócio super duro e como é que chama? Borrachento, que é isso que se forma dentro da sua veia, corta a circulação do sangue, e aí você tem um piripaque, pum, instantâneo, você morre, a famosa morte instantânea. É causada por isso, que é um dos efeitos principais desses coquetéis absurdos que o mundo inteiro foi obrigado a ingerir, especialmente Pfizer e Moderna, né? Isso pode ter sido a razão. A gente não sabe ainda porque não tem justamente os resultados forensicos finais. Mas é uma das possibilidades principais que estão sendo analisadas aqui, Leonardo e vocês todos. Ou seja, a discussão no espaço russo e está vazando para o espaço chinês é que pode ter sido isso. Se não foi justamente um veneno, digamos, um veneno por controle remoto que o MI6 conseguiu infiltrar nessa prisão usando justamente um dos quintas colunas. Então, esse é como está o debate no momento. Ninguém ainda tem, claro, teses, muito menos o governo russo tem uma tese sobre o que pode ter acontecido. Mas tem especulações muito bem fundamentadas, baseadas em fatos. Você viu, Pepe, já que você falou em Taylor Swift, o Bono Vox, dizendo que o Navalny é o Mandela da África do Sul, ele foi chamado pelo Roger Waters de saco de bosta, o Bono Vox. Não vi. Não. Tem um outro negócio que algo muito importante que é legal falar para vocês todos. Navalny não é o maior opositor de Putin na Rússia. Nunca foi. As intenções de voto de Navalny variavam entre 1% e 2%, exagerando muito 5%. Ou seja, ele nunca foi um fator de oposição. Ele foi condenado não por uma campanha política ou por ser um opositor ele foi condenado por uma escroquerie provada de lavagem de dinheiro, de desvio de fundos e de mutreta, em todos os sentidos, inclusive cambial, envolvendo a Yves Rocher aqui na Rússia. Ou seja, ele foi condenado por escroquerie financeira. Não tem nada a ver com atividade política. Então, isso claro, todas essas acusações jorrando do Otanistão, o maior opositor de Putin foi assassinado por Putin, etc. E que agora o papel de principal opositor de Putin, que era de um cara encerrado numa prisão no Ártico, na Rússia, agora é de uma superstar Navalnaya, Taylor Swift Guaido, que pode circular pelo mundo inteiro posando de superstar e dizendo, eu agora sou a oposição russa em exílio. Essa é a nova narrativa. É uma palhaçada que não tem tamanho. Mas evidentemente... Ontem eu estava passando de madrugada um pouco das reações nos telejornais franceses, italianos, alemães especialmente. É a narrativa do Otanistão, mas em bloco, especialmente depois da aparição dela na Conferência de Munique. O Pepe, tem muita gente aqui se manifestando sobre a questão de vacinas, tal. Leonardo, desculpe, eu vou ter que sair, porque eu tenho um outro compromisso literalmente agora. Então vamos só fechar. Última pergunta. Houve alguma comoção na Rússia pela morte do Navalny? Como? Alguma comoção em Moscou, onde você está, depois da morte do Navalny, protestos? Não, tinha 30 pessoas se manifestando numa rua em Moscou. Aí chegou a polícia e falou, para. Foi muito engraçado. Eles confiscaram umas flores que uma senhora ia depositar num famoso, digamos, uma espécie de santuário informal pro-Navalny na Rússia. Chegou um policial e falou, minha senhora, isso daqui não faz o menor sentido, etc. E ela reclamou, não do que foi impedida de fazer, ela reclamou, então vocês vão ter que pagar o preço das rosas que eu comprei. É nesse nível. É isso. Pepe, então divirta-se aí, depois a gente faz uma conversa. Não vou me divertir, Leonardo, eu tenho que continuar trabalhando até o fim da noite, é diferente. Mas você se diverte trabalhando, essa que é a diferença, você gosta de... Você tem prazer fazendo o que você faz. Obrigado a vocês todos, e eu devo a vocês uma entrevista com o Leonardo em profundidade. Talvez a gente possa na próxima semana, aí o tempo que for, direto com perguntas de vocês todos, e juntando todos esses... hoje a gente passou, digamos,
a gente fez uma pequena ligação entre todos esses fatos que estão interligados, e aí semana que vem vai ter um assunto super importante, que é a conferência multipolar, que vai ser aqui em Moscou em segunda e na terça. Eu vou estar no meio dessa história toda, e depois eu quero contar para vocês em detalhes. Maravilha, Pepe. Valeu, grande abraço. Obrigado a vocês todos. Grande abraço do Botânica, em Moscou. Tchau, tchau. Valeu.